Bom dia, senhoras e senhores que tem esse canal. Hoje é quarta-feira, 28 de abril de 2021 e eu fiz um vídeo aí ontem elogiando a decisão dos desembargadores do TRT-15 de Campinas, que negou um acordo entre o motorista da Uber e essa empresa maldita. Na verdade, isso aqui é uma fraude, né, que já foi descoberta aqui em Belo Horizonte e que agora já está replicando o Brasil afora aí, né, os desembargadores tentando barrar essa fraude dessa quadrilha da Califórnia. Aí só surpreendido aqui hoje com a matéria que saiu no Antagonista de um jornalista que perdeu a oportunidade de ficar calado porque não sabe o que está falando. Aí ele vem aqui com a matéria e diz que eu, se fosse o dono da Uber, cairia fora do Brasil. O nome desse cidadão, Mário Sabino. Então veja bem, ninguém aqui está defendendo que a Justiça Trabalhista deva ficar perseguindo empresários. Não é mesmo? Uma coisa, outra coisa, e aqui estamos tratando de uma fraude e estamos tratando aqui de demonstrar o vínculo de emprego em plataforma digital, porque é uma realidade contra a farsa que a Uber criou. Então ele fala um monte de bobagens aqui e começa dizendo que a Justiça do Trabalho brasileira continua na sua tarefa, digamos assim, desconstrução do direito. É brincadeira, vamos lá. As partes entraram em acordo. Qual era o caminho natural da justiça? Pergunta ele. Homologar e mudar de assunto. Afinal de contas, o motorista estava assistido por um advogado legalmente constituído. Ou seja, ele não sabe que tem uma fraude em curso aqui. Ele não está acompanhando esse caso. Ele não sabe nada de Uber nem de algoritmo, né? Ele nunca entregou pizza. Ele deveria pendurar na moto, né? E botar aí algum parente dele, uma progenitora dele lá na garupa da moto para entregar pizza no Uber Eats e depois vir aqui nesse canal relatar a experiência dele. Ou vai dirigir para Uber também. Então veja bem, mas o sindicalismo de toga, critica ele aqui os desembargadores, não pode permitir que cidadãos exerçam sua própria liberdade e sigam os caminhos que escolheram. Juízes ativistas sabem o que é melhor para você e para seu advogado. Eles estão apenas aqui tentando barrar uma fraude aqui, tá? Senhor Mário Sabino, que não sabe o que fala. Esse acordo aqui era de R$35 mil. Certamente o motorista deve ter ficado pé da vida, né? Mas havia uma fraude em curso e que eu venho relatando isso aqui já há algum tempo. Parece bastante razoável que uma empresa resolva recorrer a um acordo para impedir um julgamento. Parece sim, em condições normais sim, né? Isso aqui não é um caso de uma balconista de padaria tentando fazer um acordo com o dono do estabelecimento. É um caso diferenciado isso aqui. Esse é o propósito dos acordos, salvo engano, e está enganado sim senhor. Especialmente quando o tribunal em questão é sabidamente composto em grande parte por juízes que querem salvar a humanidade dela própria. E por isso acreditam que tem o dever de tutelar a vida de indivíduos maiores de idade e em pleno gozo de suas faculdades mentais. O que ele está querendo dizer, né, é que a Uber pode livremente escorraçar motoristas e entregadores e que a justiça não pode intervir para poder acabar com essa molecagem que está acontecendo aí, que é uma aberração, né? A precarização das relações do trabalho é o que significa uberização. Agora veja bem o que ele fala aqui, juízes que são contra as modernas relações de trabalho. Isso é porque ele nunca entregou pizza no Uber Eats e nunca dirigiu para Uber, né? A Uber Promo e 99 Poupa, como estabelecida entre aplicativos e motoristas ou entregadores de comida. Salvar a humanidade dela própria requer impedir que as vontades individuais prevaleçam dentro da moldura constitucional. O TRT-15, diz ele, quer evitar a formação natural de jurisprudência na base da pancada. Então aqui para ir finalizando aqui esse monte de bobagens que esse cidadão falou, veja só, a Uber comete a desfaçatez que ele está comentando aqui, uma passagem lá do acórdão.
a Uber comete a disfarçatez de premiar quem trabalha nos horários de pico. E aqui ele está falando da tarifa dinâmica e ele não sabe que a Uber rouba do cliente, rouba dele, que é um cliente canalha que quer andar de graça, e não repassa o roubo para o motorista, porque ela estava roubando é para ela que está quebrada e não para o motorista. E os motoristas não sabem o que estão fazendo ao decidirem livremente que vale a pena estender a sua jornada. Ou seja, a empresa está praticando dumping, né? O preço mais barato para quebrar o táxi. E aí ele está achando uma maravilha andar de graça, né? E ele simplesmente faz o papel aqui do canalha. Um absurdo mesmo essa lei da oferta e da procura. O mundo funcionaria bem melhor sem a Uber, diz ele. Basta fazer concurso e virar juiz, ora bolas. Eu, se fosse o dono da Uber, cairia fora do Brasil rapidamente. O desemprego não é problema da empresa, nem da justiça trabalhista. É problema de quem? É problema dos governos anteriores aí que deixaram aí 15,3 milhões de desempregados e que acham que a Uber é solução e não é solução. Então você veja bem o imbróglio que vira essa coisa, né? Ideologia política de cá e de lá. E eu não estou aqui, evidentemente, defendendo aí a perseguição da justiça trabalhista contra empresários e empreendedores, mas simplesmente desmascarar essa farsa da Uber. Se você gostou desse vídeo, dessas informações, deixe seu like. Podendo, por gentileza, inscreva-se nesse canal. Tenha um bom resto de quarta-feira. Muito obrigado.